E uma campanha eleitoral, o voto ele nunca vai ser, eu defendo essa tese, que ele nunca vai ser racional. O voto ele será sempre emotivo, tá? Ele é emocional. Você pode falar de razão, mas tem que ter a emoção no meio. Transmitir a emoção da razão. E claro que o Bolsonaro, a campanha dele foi uma campanha muito rígida, foi uma campanha muito de crítica, de condenações, uma campanha que mostrava que o Lula o tempo todo era perigoso para o Brasil, o medo. E do outro lado, a equipe de comunicação do Lula surfou, né, na fome, na pandemia, na tristeza, ou seja, no sonho do caminhoneiro, teu filho na universidade. Alguns posicionamentos. Então, né, mudou muito a cara realmente na televisão e fez que realmente o Lula e o Bolsonaro disputassem e o Lula viesse a vencer. Mas a minha pergunta é o seguinte, você com toda a experiência política que tem, com tudo, a urna eletrônica, passou na sua cabeça também, poxa, eu acho que isso não funciona? Será que teve realmente? Porque até então eu duvidava, mas eu não duvido mais. Eu acho que a urna eletrônica foi correta. Eu acho que teve problema em algumas urnas, teve. Eu penso que como fraudar, eu acho que tem. Tem. Tem, mas eu acredito na auditoria. Sim, porque foi uma eleição mais vigiada do Brasil. Agora então, eu acredito na auditoria. Agora, fraudar, a gente sabe que essas questões hoje... O eletrônico pode mexer em tudo, né? Pode mexer em tudo, a gente sabe. Você está aqui com o seu celular, tem outro. A questão até desse cartão agora virtual, né? O cara para do lado com a maquininha e passa seu cartão. Então, por exemplo, pensa nisso, né? Certo. Então, tem muita coisa que eu acho que pode acontecer, sim. Se aconteceu ou não, eu acho que foi bem auditado. Tá? Porque, assim... existe uma máxima na política, dentro do marketing político que a gente fala, que é todo mundo que perde arruma uma desculpa. Justamente. Tu concorda? Concordo. Todo mundo que perde arruma uma desculpa. O fulano comprou mais voto. Se o fulano teve mais dinheiro para colocar mais... Mas ninguém diz que comprou voto também. Mas todo mundo diz que o fulano teve mais dinheiro para comprar voto do outro. Justamente. Não é isso? É isso. Fulano deu cesta básica. Mas ele não diz que ele deu a cesta básica também, né? Então eu acho que... É aquele ditado, senta em cima do rabo para falar do outro. Né? Todo mundo perde. O quintal do vizinho. Numa eleição, o grande lance da eleição é que é igual uma partida de final de Copa do Mundo, realmente. Não tem empate, né? Se empatou, vai para a prorrogação, se não empatou para a prorrogação, vai para pênalti, mas alguém tem que sair campeão. E a eleição é diferente de um campeonato, porque na eleição tem o terceiro turno, que aí o cara vai brigar lá no terceiro turno, vai para a Justiça Eleitoral, vai acabar lá no TSE, enfim. E daí sempre tem seus desdobramentos, né? Mas eu realmente, eu não acredito que houve fraude, eu não acredito. Pelo menos eu tenho essa tese na minha cabeça, porque foi uma das eleições mais vigiadas do mundo, eu acredito. Foi a que é do Brasil. Sim, e a questão, por exemplo, de soltar muito boato, isso coloca em descrédito, né? Porque o boato criado, você solta aqui e ele vai se propagando. Sim. Né? E tem a questão dos fake news, e isso aconteceu mesmo, né? O fake news, sim. Então, o que acontece? Você fala e o pessoal publica alguma matéria contra a urna eletrônica, e isso vai propagando tal, até criar, né? Aquela animosidade que já vinha, potencializa, e aí é onde acontece. Não tem, essa urna não funciona, tem que ser o voto por escrito. Né? Eu acredito que não tenha tido nenhum problema. Na verdade, tiveram algumas urnas normal, que deram defeito. Toda eleição tem. Tanto é que já tem urna. É máquina, né? Sobressalente. Sim. Então, toda cidade tem lá um número de urnas que para ser justamente trocadas durante o período de votação. Agora, Ulisses, vamos imaginar aqui essa cena. Aí Bolsonaro ganhou a eleição e o Lula perdeu. Sim. O que o pessoal do PT falaria, né? Será que eles iam falar assim, eu acho que o TSE ficou com medo do Exército e fez o Bolsonaro ganhar na marra? Não, e vai falar também. O que eles falariam, né? Não, vai falar que gastou demais, que jogou. Que o Bolsonaro roubou muito, porque botou muito dinheiro na rua. Isso, quem tá com a máquina leva vantagem. Ia falar.
Né? Porque justamente. é o tal do ditado, quem perde vai ter sempre uma desculpa. Eu até admiro muito seu trabalho no marketing, né? E eu até te perguntaria, como que ele conseguiu perder a eleição? Então, é uma pergunta muito interessante, tá? Porque ele tinha a máquina na mão, né? Os poderes, na verdade, mesmo em atrito com ele, mas também ele tinha o que oferecer para todo mundo, tá? Porque na política funciona assim, eu tenho que te oferecer alguma coisa. Do outro lado, o Lula não tinha o que oferecer nada. Via de duas mãos. Né? O Lula não tinha o que oferecer nada para ninguém ali, a não ser um sonho, tá? Então a gente tem que pegar sempre o candidato que está no poder, que é o que pode oferecer, é o que tem a máquina para trabalhar a favor dele. Tem servidores públicos contratados, né, que a gente sabe disso, espalhado o Brasil todo. E do outro lado tem um cara que só tem um sonho. Então o candidato que vem, igual como o Lula veio, ele só vende o sonho. E o Bolsonaro tinha uma realidade na mão. Dava entrada do sonho já. Ele já estava com o cheque pré-datado. Tá aqui. É diferente. Mas aí, por que perde, na minha visão? Tá? Perde justamente pela questão da emoção. Porque nós temos no meio os indecisos, que são os que definem, na verdade, uma eleição. Quando o candidato está bem estabelecido, ele está bem posicionado, ele não depende desses indecisos. É o caso do Edinho, que venceu no primeiro turno aqui com 1 tonelada de votos. Né? A máquina em si nem trabalhou. Ele já tinha uma aprovação popular muito grande. Do outro lado tinha a Coronel, né? Candidata a prefeita. Não que ela não fosse forte, ela tinha a sua força, né? Mas não era o momento. Então, eleição também é o momento, é o cenário que se encontra. Né? Qual o cenário que se encontra? Mas eu acho que o presidente perdeu, realmente o Bolsonaro perdeu para ele mesmo. Ele perdeu para ele mesmo, e quando a coisa começa a desandar, que aí entra a lei de Murphy, né? O que começa errado vai dar errado, e aí entra ex-deputado que tenta jogar bomba na Polícia Federal, aí a outra deputada federal que corre com uma arma atrás de um rapaz negro, por sinal, na televisão, sendo mostrado ao vivo, pancadaria para todo lado, e tudo isso atribuiu a uma pessoa, ao Jair Bolsonaro. Tudo foi para a costa dele. Então, já estava difícil. A disputa ali, né, ferrenha ali, mas já estava difícil para ele. Então, acabou sobrando realmente para as costas dele tudo isso. E aí veio agora, inclusive agora, o cara que foi pego com a bomba e tudo mais, também atribuíram na costa dele. Então, assim, eu acho que ele perdeu para ele mesmo. Faltou uma comunicação mais assertiva durante o ano todo. Faltou mais um posicionamento dele em relação às questões da minoria. Não sei se você concorda. Concordo. Né, da minoria, olhar mais para a questão pobre, a questão das outras classes sociais que se encontram. Né? Então, e do outro lado, uma desconstrução muito grande da imagem dele. Um trabalho de desconstrução muito forte que foi feito. Mas a desconstrução veio a partir do que ele disse, né? Ele disse ao público, das coisas que ele falou que não teria necessidade. Sim. Né? Que, na verdade, até tem aquela frase do Romário, né? Falou assim, foi a briga com o Zagallo, né? Uhum. Ele disse que o Zagallo calado era um poeta, ou o Pelé. Não, o Pelé, foi com o Pelé, né? Não, eu acho que foi o Zagallo. Não, aquele calado é um poeta. Calado então, por quê? O que acontece? Se o Bolsonaro não tivesse entrado nessas questões e dado uma opinião nabutinada, o jeitão dele não é no diálogo, na conversa e no poder de convencimento, mas nabutinada. E aí aquilo que a classe que é ofendida, ela vai criar a partir dali esse desgaste, né, do governo. E foi o que aconteceu. E depois, na campanha, usaram todos esses tropeços, né? Essas contra coisas ele. Contra ele mesmo. Então, é verdade. Por isso que eu falo, ele perdeu, mesmo com a máquina na mão, vamos dizer, se tivesse calado 4 anos, né, não ofendido, ganhava o primeiro turno. Sim. Eu calculo isso. Foi um erro muito grande. Na verdade, foi um erro de comunicação muito forte do Bolsonaro. Eu trabalhei no Ministério da Saúde e no período justamente para o lançamento da campanha da vacinação junto com o Pazuello,
né? Via ali o trabalho do Pazuello ali realmente em comprar vacina, em se dedicar para as coisas poderem acontecer, liberar a verba para a gente poder colocar as informações na rua. E do outro lado a gente via esses rumores, às vezes o presidente acabava falando alguma coisa que ele falava que era uma brincadeira, mas as pessoas levavam na verdade e acabavam disseminando isso na rua. E, enfim, então realmente eu acho que ele perdeu para ele. Né? É um grande líder político, tem uma grande força política para fazer aí um estardalhaço, mas perdeu para ele, né? Perdeu para ele.